No tempo distante do Antigo Egito, onde as sombras se entrelaçam com a luz do sol escaldante, desvendamos um mundo de maravilhas e terrores que desafiariam a imaginação mais fértil. Na encruzilhada entre a verdade e a ficção, essa civilização deslumbrante e perturbadora nos presenteou com práticas que continuam a assombrar nossos corações modernos. Convido vocês a se aventurarem em uma jornada hipnotizante, enquanto mergulhamos nos aspectos arrepiantes da existência egípcia. Número 1. Mumificação e a vida após a morte. A morte sempre foi uma preocupação central para os antigos egípcios, e sua fascinação pela vida após a morte levou ao desenvolvimento do sombrio e meticuloso processo de mumificação. Acreditava-se que essa prática era fundamental para alcançar a imortalidade, e seu procedimento era complexo e macabro. Após a morte, o corpo era cuidadosamente lavado e purificado antes de os embalsamadores iniciarem seu trabalho assustador. Usando um instrumento afiado, eles removiam o cérebro através da narina esquerda, pois acreditava-se que o coração, não o cérebro, era o centro da identidade de uma pessoa. Em seguida, os órgãos internos como intestinos, pulmões, estômago e fígado eram retirados por meio de um pequeno corte no lado esquerdo do corpo. Esses órgãos eram preservados em vasos canópicos separados, destinados a serem reunidos ao corpo na vida após a morte. A prática da mumificação não se limitava apenas aos seres humanos. Milhões de animais sagrados também eram mumificados. As catacumbas egípcias são repletas de animais embalsamados, como gatos babuínos, crocodilos e pássaros, que eram considerados mensageiros divinos ou oferendas aos deuses. Embora possamos encarar a mumificação com estranheza e medo nos dias de hoje, para os antigos egípcios era um ritual sagrado que garantia uma vida após a morte. Número 2. Rituais de morte dos faraós. A morte de um faraó no Antigo Egito não era apenas um evento de luto, mas sim um acontecimento monumental que desencadeava uma série de rituais complexos, prolongados e perturbadores aos nossos olhos modernos. O imenso status de um faraó exigia preparações elaboradas para sua jornada à vida após a morte. Embora alguns elementos se sobrepusessem aos rituais de mumificação do povo comum, os ritos de morte de um faraó eram grandiosos e intrincados, desafiando a compreensão moderna. Após a morte do faraó, seu corpo era prontamente levado ao local de purificação, conhecido como Ebu, onde os embalsamadores realizavam o processo de mumificação mencionado anteriormente. No entanto, a mumificação de um faraó era ainda mais elaborada, envolvendo rituais especiais e materiais refinados que refletiam seu status divino. Os órgãos removidos eram armazenados em 4 vasos canópicos distintos, protegidos pelos 4 filhos de Horus, divindades responsáveis por guardar as vísceras do falecido. O coração do faraó, considerado o receptáculo de sua sabedoria e experiências, permanecia em seu lugar para enfrentar os julgamentos na vida após a morte. Esse coração desempenhava um papel fundamental no cerimonial da pesagem do coração, um teste que o faraó precisava passar para conquistar a vida eterna. O medo e a tensão associados a esse cerimonial eram intensos, a ponto de encantamentos especiais serem inscritos nas paredes do túmulo para garantir o sucesso do faraó. Talvez a parte mais assustadora dos rituais de morte dos faraós fosse o chamado cerimonial da abertura da boca. Acreditava-se que esse rito restaurava os sentidos da múmia, necessários para receber oferendas na vida após a morte. Instrumentos eram usados para tocar diferentes partes do rosto da múmia enquanto encantamentos eram recitados, simbolicamente despertando a múmia para uma existência espectral. Como parte do processo de luto, as rainhas também se entregavam a uma exibição extrema de dor, arrancando os cabelos, arranhando o rosto e emitindo uivos de desespero. Essa demonstração cruamente realista refletia a crua realidade da morte. Os rituais de morte dos faraós destacam a profunda crença dos antigos egípcios na vida após a morte e na divindade de seus governantes. Número 3. Escravidão e trabalho forçado. No Antigo Egito, os conceitos de escravidão e trabalho forçado assumiram uma forma profundamente perturbadora. Embora os egiptólogos tenham debatido a natureza exata e a extensão da escravidão no Antigo Egito, há evidências claras de servidão e trabalho forçado, especialmente em grandes projetos estatais e serviço doméstico. O trabalho escravo desempenhou um papel central na construção das monumentais estruturas pelas quais o Antigo Egito é famoso. As pirâmides, templos e túmulos reais foram erguidos através do árduo labor de um grande número de trabalhadores. Embora nem sempre fossem escravos no sentido tradicional, esses trabalhadores frequentemente eram recrutados da população egípcia para o trabalho de corveia, uma forma de trabalho forçado não remunerado durante um determinado período a cada ano.
A vida desses trabalhadores era penosa e repleta de perigos. Sob o sol escaldante do Egito, eles realizavam tarefas extenuantes, como a extração de pedras, transporte de blocos maciços e criação de decorações intricadas. Muitos trabalhadores sofriam com a desnutrição, ferimentos graves e doenças causadas pelas adversas condições de trabalho. Apesar do papel essencial que desempenharam na criação dos monumentos do Antigo Egito, suas vidas foram marcadas por dificuldades e sofrimento. A escravidão também desempenhava um papel nos contextos domésticos, onde escravos serviam como criados, jardineiros, cozinheiros e atendentes pessoais. Muitos desses escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas adquiridas em mercados de escravos estrangeiros. Seu status era hereditário, significando que os filhos de escravos também se tornavam escravos. A instituição da escravidão e do trabalho forçado no Antigo Egito representa um capítulo perturbador na história da humanidade. As conquistas espetaculares dessa civilização foram, em parte, construídas sobre o sofrimento e a exploração dos vulneráveis. Enquanto nos maravilhamos com as pirâmides e os templos, é importante lembrar das inúmeras vidas que foram consumidas em sua criação. Os espectros dessas injustiças passadas nos recordam das sombrias realidades que frequentemente se ocultam por trás da grandiosidade e da glória, gravando uma narrativa arrepiante de vida e morte no Antigo Egito. Número 4. O uso da magia e dos encantamentos. No Antigo Egito, o mundo do sobrenatural não era apenas uma esfera separada da vida cotidiana, mas estava intrincadamente entrelaçado em seu tecido. A magia, conhecida como Reca pelos egípcios, não era considerada uma prática oculta e obscura, mas sim uma força natural que permeava o universo, comparável a outros elementos como o vento ou o Nilo. No entanto, o uso da magia e dos encantamentos no Antigo Egito carrega consigo uma sensação inegável de temor e desconforto quando observado de uma perspectiva moderna. Os egípcios recorriam à magia como uma ferramenta para lidar com as incertezas e perigos da vida. Ela era utilizada para uma ampla gama de propósitos, desde os mais mundanos até os mais grandiosos, como cura, proteção, busca de vantagens pessoais e controle sobre as forças naturais. Os encantamentos eram comumente realizados e se tornaram parte integrante do tratamento médico, combinando palavras mágicas com remédios tradicionais. Embora esses tratamentos mágicos possam parecer inofensivos, os próprios encantamentos muitas vezes invocavam deidades e espíritos ameaçadores, e as doenças que visavam curar eram por vezes atribuídas a seres sobrenaturais malignos. Uma parte significativa da magia egípcia era direcionada para afastar o mal e proteger contra danos. Os egípcios viviam constantemente apreensivos com entidades sobrenaturais hostis, incluindo fantasmas, espíritos malévolos e deidades perigosas. Eles utilizavam amuletos protetores, inscrições mágicas e encantamentos para se resguardar contra essas ameaças. A ampla adoção da magia protetora revela um sentimento generalizado de medo e insegurança. A prevalência da magia e dos encantamentos no Antigo Egito ressalta a profunda ansiedade em relação aos desafios e ameaças da existência, tanto nesta vida quanto na vida após a morte. Essas práticas, impulsionadas pelo medo e pela necessidade de proteção, conferem uma qualidade arrepiante e sinistra à nossa compreensão dessa antiga civilização. Número 5. A adoração de animais e os sacrifícios animais. Na antiga terra do Egito, os animais possuíam uma importância muito além de sua presença física. Eles ocupavam um papel proeminente no domínio espiritual e religioso, frequentemente incorporando divindades ou atuando como intermediários entre os seres humanos e o divino. Essa intrincada relação entre humanos e animais deu origem a práticas que, quando observadas de nossa perspectiva moderna, podem parecer desconcertantes e, às vezes, perturbadoras. Os antigos egípcios nutriam uma profunda reverência por uma variedade diversificada de animais, incluindo gatos, crocodilos, falcões, ibis e bois. Cada criatura estava associada a uma divindade específica e era adorada de acordo. Por exemplo, os gatos estavam intimamente ligados à deusa Bastet, que presidia a casa, a fertilidade, o parto e a guerra. Quando um gato falecia, sua família humana o pranteava como se estivesse lamentando a perda de um parente querido. Causar qualquer dano a um gato, mesmo que acidentalmente, era considerado uma transgressão grave. Apesar da reverência pelos animais, os egípcios também praticavam o sacrifício animal como parte integrante de seus rituais religiosos. Animais frequentemente eram oferecidos como sacrifícios aos deuses, acreditando-se que as divindades consumiriam a essência espiritual das oferendas enquanto os restos físicos eram consumidos por sacerdotes ou adoradores. Um exemplo particularmente assombroso de sacrifício animal no Antigo Egito era observado no culto ao touro Apis.
Considerado uma manifestação do deus Ptah durante sua vida e de Osíris na morte, o touro Apis era adorado e reverenciado. Após a morte do touro, ele era mumificado e enterrado em uma cerimônia elaborada, acompanhada de luto e rituais. A noção de sacrificar animais para aplacar ou se comunicar com os deuses pode nos perturbar hoje, mas constituía um aspecto integral das práticas religiosas do Antigo Egito. Isso reflete sua crença na interconexão dos reinos espiritual e físico e seu sincero desejo de manter a harmonia e o favor divino. Esses aspectos arrepiantes da civilização egípcia antiga, que vão desde os ritos de mumificação e crenças na vida após a morte até os rituais que envolviam a morte de um faraó, a presença da escravidão e do trabalho forçado, o uso da magia e dos encantamentos, e a adoração de animais e os sacrifícios animais, fornecem vislumbres de uma sociedade que exibia tanto uma grandiosidade inspiradora quanto costumes profundamente perturbadores. Ao explorarmos as complexidades dessas tradições, somos lembrados das vastas disparidades temporais, ideológicas e morais que nos separam dos antigos egípcios. Isso desperta em nós um sentimento de desconforto e fascinação pelas enigmáticas mistérios que cercam sua existência. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma fascinante jornada pelo Antigo Egito e suas práticas culturais e religiosas. Se você ficou intrigado com essa civilização rica e misteriosa, e deseja explorar mais sobre seu legado, convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos e se aprofundar nesse fascinante mundo histórico. Não perca a oportunidade de desvendar os segredos dos faraós, dos templos imponentes e da vida cotidiana dos antigos egípcios. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nessa jornada extraordinária pelo passado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.